Fala galera, tudo bom com vocês? Kaique aqui falando, mais conhecido como Robot Boy lá no Instagram, tá? Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem já o like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela ajuda. E bom, sem mais enrolação, vamos lá, né? Eu costumo receber muito no Instagram perguntas de qual programa eu uso para desenhar, tá? Para quem conhece, já tá vendo aqui a interface. E a resposta é bem simples, é o Sketchbook da Autodesk. Esse programa é um programa que eu considero muito simples, bem intuitivo e bem direto, tá? Ele tem bastante ferramenta e simples de entender. Então, assim, não vai ser nada complicado para explicar também. E o vídeo tende a ser bem curto aqui, porque esse vai ser só uma apresentação. Bom, começando, vamos aqui para os menus do programa, certo? Aqui em cima nós temos a opção de arquivo, onde nós temos que criar novo arquivo, novo flipbook. Isso é uma ferramenta bem interessante, porque dá para criar animações frame a frame nele, mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui a opção de abrir recentes, salvar como, salvar cópia, adicionar imagem, configurações de página, onde a gente pode configurar o layout da nossa área de trabalho, imprimir, enviar correio e sair, né? Aqui em editar nós temos aquelas ferramentas comuns que a gente espera: desfazer, refazer, cortar, copiar, enfim. Imagem, aqui a gente pode editar várias coisas relacionadas à imagem que a gente está trabalhando, certo? Desde o tamanho de imagem, tamanho da tela. Nesse caso aqui, o tamanho da tela se refere à área de trabalho também. Essa zona branca seria o papel da gente. A gente consegue aumentar e diminuir aqui nesta opção. Cortar, girar a imagem, espelhar a tela, inverter a tela na vertical, espelhar camada, que é interessante porque a gente espelha apenas a camada selecionada. Inverter camada verticalmente, se eu não me engano é a mesma coisa do espelhar camada, só que apenas na vertical. Simetria X, Y e simetria radial, né? Bom, aqui em janela a gente tem as opções de layout da área de trabalho, que são esses blocos que a gente tem barra de ferramentas, lagoa, que eu vou explicar em breve, disco de cor, disco de pincel, paleta de pincéis, biblioteca de pincéis, editor de camadas, editor de cores, enfim. Todas essas são janelas que a gente pode abrir, que pode facilitar o nosso trabalho, tá? E ajuda, que é um menu simples aqui, de ajuda mesmo, e enfim, verificação de atualizações e sobre o próprio programa, tá? Bom, aqui nós temos os alteradores de pincel, que é esse branquinho, e o de cor, que é esse pretinho. Basicamente ele trabalha com a cor selecionada aqui no editor de cores mesmo, tá? Por haver esse editor de cores, eu não costumo usar essa ferramenta aqui, então vamos fechar aqui porque sinceramente não vejo muita utilidade para ela. O editor de pincel, ele funciona de uma forma bem simples. A gente pode clicar fora e arrastar ele, ou clicar nessa parte cinza interna. Eu trabalho com a opção de para o lado você aumenta o pincel, para o outro lado você diminui, para baixo você também diminui, para cima você também aumenta. Porém, vindo aqui em editar preferências, a gente consegue fazer algumas alterações. Quais são essas alterações? Pincel. Alterar tamanho do pincel ou a opacidade / fluxo. Se você selecionar esta opção, a gente tem uma pequena diferença aqui. Para cima, para baixo e para cima, nós vamos diminuir ou aumentar a opacidade do pincel. Para um lado e para o outro, a gente altera o tamanho. Eu não gosto muito de trabalhar com a opacidade, porque não é uma alteração que me agrada, que eu não preciso na minha rotina de desenho, então eu não costumo usar essa opção. Então eu uso apenas a opção de alterar somente o tamanho. Então toda vida que eu arrastar para cima ou para baixo, aqui nessa bolinha, ele muda apenas o tamanho, para um lado e para o outro também. É isso.
Em seguida a gente tem aqui embaixo, logo abaixo, a janela de camadas. É basicamente uma janela de camadas como a do Photoshop, nada de diferente. Neste quadradinho nós temos a opacidade. Aqui nós temos o travamento da camada. Aqui nós temos a visibilidade dela, se ela está visível ou não. E aqui vai aparecer o que está sendo criado na área de trabalho, certo? Por exemplo, aqui não dá pra ver porque está amarelo. Deixa eu desfazer aqui e mudar de cor. Vamos lá de novo. Uma linhazinha. Pronto. Isso que apareceu é um G aqui gigante. É o que nós temos riscado, tá? Aqui nós temos a borrachinha. A gente pode apagar a camada de uma vez só. Show. Aqui nós temos a opção de abrir uma imagem. Esse que é o último desenho em que eu estava trabalhando. Criar uma nova pasta ou grupo, mais ou menos como funciona no Photoshop. E adicionar camada. Uma camada que no caso foi para dentro da pasta. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente pode clicar em cima e segurar. E acontece isso. Esse menuzinho aparece que a gente tem criar nova camada, excluir camada. No caso do grupo é a mesma coisa, excluir grupo. Nós temos renomear camada, mesclar todas as camadas que a gente tem, mesclar apenas a camada de cima com a de baixo, bloquear camada, ocultar camada e duplicar a camada. Como funciona duplicar, mais ou menos como temos no Photoshop também. Riscado, a gente vem aqui, duplica, nós temos duas camadas semelhantes. Vamos apagar aqui tudo. E é isso, de edição de camada. Aqui em cima nós temos algumas ferramentas que são bastante úteis. Da esquerda para a direita, desfazer, avançar uma camada. Aliás, uma camada não, desculpem, avançar uma etapa. Zoom, selecionar, cancelar a seleção, cortar. Esse também é uma ferramenta que eu uso bastante, que é a transformação rápida. Funciona mais ou menos como a transformação livre do Photoshop. Só que a gente clica aqui, nós temos selecionar um retângulo, selecionar o laço livremente. E aí quando a gente seleciona, aparece esse menuzinho aqui, que ele é muito interessante. Aqui nós temos a ferramenta de girar a seleção, dar zoom ou diminuir a seleção, alterar apenas em uma das direções, para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, e aqui arrastar ela. O xizinho a gente fecha. Temos a opção também, direto na camada, a gente pode ter um objeto desenhado, a gente clica aqui, seleciona toda a camada e a gente tem um menu para a camada inteira, podendo girar, aumentar ou diminuir, aumentar em uma direção específica, girar, que eu já mostrei, e para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Aqui nós temos um deformador de perspectiva, bem útil. O baldezinho padrão, podemos trabalhar com degradê ou mesmo o degradê radial, né? Bem legal essa ferramenta. A gente tem a opção de tipografia, sendo bem honesto, eu nunca utilizei esta ferramenta, não vejo muita utilidade para ela neste programa. Temos auxiliadores, régua, transferidor, curva francesa, perspectiva e simetria. Aqui, essas três ferramentas são criadores rápidos. Nós temos traço regular. Essa daqui já é uma que eu gosto bastante. Você pode fazer um traço livre e quando você termina, ela vai automaticamente ajustar esse traço para o que ele entende ser o caminho que você queria seguir. Ele basicamente vai lhe ajudar a ter um traço mais reto e fluido, certo? Aqui a gente pode selecionar
a intensidade dessa alteração que ele vai fazer com o traço. Vocês podem ver aqui, ó. Ele deu uma leve ajustada, enquanto no 5 ele dá uma ajustada mais brusca. Eu gosto de trabalhar com a intensidade 2. Eu acho que é um balanço legal entre o ajuste que o programa faz e a curva que eu pretendo que ele faça, tá? Aqui nós temos as ferramentas de traço, criação de polígono, círculo, elipse e traço contínuo, ok? Vamos limpar a camada. Aqui nós temos o menu de camadas, ligar e desligar ele, o menu de pincéis, que é esse aqui do lado, o editor de cores e uma coisa que é bem interessante, que é a biblioteca Copic, certo? Aqui a gente vai achar cores da biblioteca Copic. Copic são aqueles marcadores bem caros, acho que muita gente conhece. E a gente pode achar as cores a partir dos códigos dos pincéis aqui. Isso é uma coisa bem interessante, porque quem usa Copic e conhece as cores pelos códigos consegue utilizar essa forma de trabalho ainda aqui no digital, tá? Terminando aqui o menu superior, temos o editor de cores. A gente tem o disco de cor, a seleção da saturação e do brilho da cor, a matiz, que no caso é qual é a cor que você quer. Temos o conta-gotas. O interessante é que a gente pode selecionar até mesmo a cor da ferramenta aqui, qualquer cor que temos na tela, não é apenas cor na área de trabalho. E temos o editor de cor de menu deslizante, né? Aqui a gente pode simplesmente deslizar e decidir qual cor nós queremos utilizar, ok? Eu sinceramente não utilizo muito essa ferramenta. Eu realmente prefiro selecionar aqui no quadradinho e na matiz. Acho mais rápido e prático. E aqui embaixo nós temos uma biblioteca de cores. A gente pode simplesmente selecionar uma cor, clicar na corzinha aqui em cima e arrastá-la para baixo e jogar em um desses quadradinhos. Show! A gente pode criar dessa forma nossa biblioteca de cores pessoal. Essas são as cores que eu geralmente utilizo nos meus desenhos, então por isso que elas estão aqui. Aqui no lado nós temos o menu de ferramentas, não seria bem ferramentas, seria de pincéis na verdade. Ele também é editável, certo? Aqui, quando você tem uma ferramenta selecionada, este menuzinho, ele vai dar as configurações do pincel. A gente pode selecionar outros pincéis e ela vai mudando. Cada pincel tem sua configuração e aí vai de cada um, do uso de cada um, ok? Aqui nós temos a biblioteca completa dos pincéis, tá? Pronto. Aqui nós temos os conjuntos de pincéis instalados no programa, tá? Eu já instalei todos os pincéis gratuitos que o Sketchbook disponibiliza. Aqui nós temos vários pincéis, também são configuráveis, como eu falei. Deixa eu abrir aqui de novo a biblioteca. A gente pode simplesmente pegar um pincel daqui e jogar para esta biblioteca ou aqui dentro direto dessa caixa. Como fazemos isso? A gente clica em cima do pincel e arrasta ele para cá. Vocês podem ver que ele já apareceu aqui embaixo. Ou a gente pode simplesmente clicar no pincel e colocar ele aqui embaixo. Vocês veem que ele já apareceu aqui, certo? Bom pessoal, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo, caso não tenham dado ainda. Não esqueçam, por favor, isso ajuda bastante. Se inscrevam no canal, caso vocês queiram ver mais. E, bom, é isso. Muito obrigado para quem chegou até aqui. E em breve eu estarei fazendo outro vídeo explicando mais sobre o programa, mais sobre meu método de desenho mesmo. E, bom, espero que vocês fiquem bem. Tchau, tchau e até a próxima.